Meus queridos irmãos, boa noite. Allan Kardec, o insigne codificador, estabeleceu na Revista Espírita de 1869 4 fases para a doutrina espírita. A primeira era a fase da curiosidade. Nessa fase da curiosidade, era a fase dos espíritos batedores. Era a época de Allan Kardec. Representavam um papel principal visando chamar a atenção e preparar os caminhos. A segunda fase foi a fase da observação. Essa fase é a fase na qual a doutrina espírita já havia sido introduzida na Terra e poderia ser chamado o período filosófico. Ainda por vir, o período da admissão. Eu acredito que ainda nem chegamos nesse período, que é o terceiro período, no qual o Espiritismo ocupará um lugar oficial entre as crenças universalmente aceitas. E o quarto período é o período da ordem social. Nós estamos em transição do terceiro para o quarto. Quando a humanidade, por influência das ideias, entrará em novo caminho moral. Essa influência, afirma Kardec, é desde já individual. Veja bem, todo período de transformação é absolutamente individual e não tem outro jeito. Esse período ao qual Kardec se refere seria o período das relações humanas. Em 1937, um escritor americano lançou a primeira edição de um livro fantástico, Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, o título em português. Quando eu li este livro, estava na edição de número 24, e foi em 1966. Atualmente, esse livro tem mais de 20 milhões de exemplares vendidos no mundo todo e está na sua 45ª edição. Apenas para que os irmãos saibam, este livro foi vendido no mundo todo. O Nosso Lar, que foi mais vendido no Brasil, e alguns exemplares em outras línguas, já vendeu 50 milhões de exemplares. Bom, então nós vamos falar um pouquinho de relações humanas. Relações humanas, que é o tema que nós colocamos hoje, que seria o período a que Kardec se refere, o período da ordem social. A humanidade teve várias ordens sociais. Primeiramente, quem se preocupou com a humanidade, estabelecendo cânones para que se respeitasse mais o direito humano, foi depois da Revolução Francesa. Posteriormente, nós tivemos a criação da ONU, muito depois. Mas entre a Revolução Francesa e em 1668 também, foi lançado na Inglaterra já o período de respeitar o ser humano, conduzindo ele à liberdade através de um habeas corpus. Pois bem, atualmente, então, nós vamos falar de relações humanas. Ciências humanas, as relações humanas é uma ciência relativamente jovem. Ela surgiu em 1927, ou seja, antes de Dale Carnegie.
que foi em 1937. Foi uma experiência de um professor chamado Hawthorne. Esse professor foi tão importante, e a sua experiência também na área das empresas, que em Chicago há um bairro com o nome de Hawthorne, que era o bairro onde ficavam as indústrias de antigamente. Essas experiências com o professor Hawthorne e um grupo de psicólogos, surgiu um livro chamado Gerência e Trabalhador, no início de 1939, ou seja, logo depois do lançamento do livro de Dale Carnegie. Quem já leu o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas? Alguém já leu? Levanta a mão. Olha, são poucas pessoas. Eu acho que vale a pena procurar esse livro, ainda deve ter edição ainda no shopping, lá na livraria, ou qualquer livraria, vale a pena. Então, esse professor Hawthorne, ele lançou o livro Gerência e Trabalhador no início de 1939. A Segunda Guerra aconteceu em 1º de setembro de 1939. Em 1929 foi a grande quebra da Bolsa dos Estados Unidos, e muitas pessoas passaram por incríveis necessidades. E houve uma onda de muito suicídio na época. A Chrysler, que era a maior montadora da época nos Estados Unidos, comprou centenas e centenas de obras deste livrinho, Gerência e Trabalhador, e distribuiu para os seus funcionários e, posteriormente, até para clientes. E o professor Hawthorne, a partir do estudo de Hawthorne, houve muitas mudanças em várias áreas das ciências, como, por exemplo, no direito, na psicologia, na psiquiatria, nas ciências políticas, na ética, entre outras. É que o professor Hawthorne, veja que coisa, em 1927, ele já profigou o seguinte, que cada criatura é uma individualidade que pensa, age e se agita, tanto para o bem como para o mal, e que, devidamente treinada, passa a ter um relacionamento equilibrado dentro do aceitável do ponto de vista humano. Eu acho que essa pessoa já era espírita. Nosso Lar foi lançado em 1943. Mas, possivelmente, ele deveria ter lido já alguma obra de Allan Kardec. Porque é um conceito bem espírita. Eu vou reler outra vez. Cada criatura é uma individualidade que pensa, age e se agita, tanto para o bem como para o mal, e que, devidamente treinada, passa a ter um relacionamento equilibrado dentro do aceitável do ponto de vista social. Allan Kardec estudou esse assunto em profundidade no Livro dos Espíritos. Como nós sabemos, o Livro dos Espíritos é um volume só, mas ele tem 4 livros dentro dele. No terceiro volume, nos capítulos 11 e 12, trata das leis morais. E nessas leis morais, Allan Kardec estudou realmente tudo o que nós vamos falar hoje. Seria de se perguntar a questão que nós vamos colocar para vocês para avançarmos em relações humanas. O que fazer para nos relacionarmos melhor com as pessoas? É uma questão para a época atual, não é? O que fazer para nos tornarmos agradáveis para as outras pessoas? O que fazer para nos relacionarmos bem com outras pessoas? Em suma, o que fazer para amar o semelhante?
eu nem estamos comentando falar em amar. Jesus falou em amar. Nós estamos falando em amar aos semelhantes. Nós não estamos falando em compreender, porque muitas vezes nós queremos que os outros nos amem, mas nós amamos aos outros. Nós damos amor gratuitamente às pessoas. Nós conversamos, nós nos doamos às pessoas gratuitamente. Essas conclusões que nós estamos colocando é porque existem alguns conceitos que foram colocados tanto pelo professor Hawthorne como pelo professor Dale Carnegie e no livro Como Fazer Amigos, e nós vamos então colocar aqui na lousa. Vamos ver. Primeira regra, seja um bom ouvinte. Será que nós somos um bom ouvinte? Olha, ser um bom ouvinte não é fácil. Por quê? Nós gostamos de falar. Nós gostamos que as pessoas aceitem as nossas opiniões, embora a maioria das vezes nós não respeitemos as opiniões dos demais. Nós somos pessoas habitualmente egoístas. E quando nós colocamos aí, seja um bom ouvinte, eu me lembro de ter lido que certa feita haviam pessoas comentando sobre política. E o Chico Xavier ouviu a opinião sobre a política da época e o Chico ia dar uma opinião. E o Emmanuel, sempre o Emmanuel, né? Imagina se a gente tivesse um espírito como o Emmanuel, a gente ia ser obrigado a ser bom. O Emmanuel chega perto dele e diz: Chico, cale a boca porque você não entende nada de política. Seja um bom ouvinte. Olha, isso foi lá atrás, há muitos anos, Emmanuel pedindo para o Chico ser um bom ouvinte. Então, a maioria de nós não gosta de ouvir. Quando nós falamos em ser um bom ouvinte, a atenção social que nós devemos dar às pessoas que vêm conversar conosco tem que ser uma atenção sincera. Nós não podemos ficar olhando para o trânsito, olhando para o céu, para as nuvens, olhando para o relógio. Aliás, olhar para o relógio é a maior falta de respeito com a pessoa que está falando conosco. Quando a pessoa vem conversar conosco e nós olhamos no relógio, a pessoa diz: eu sei que você está com pressa, mas eu gostaria de falar um pouquinho com você. Então, quem se predispuser a ouvir pessoas, é melhor andar sem relógio. Ou então, se disciplinar para não olhar no relógio, nem na ponta do pé, nem nos carros que estão passando, né? Nem na televisão. E aí é que pega. A atenção social, veja bem, quando alguém, qualquer pessoa, olha, por mais simples que ela seja, quando a pessoa nos elege para ser o ouvinte dela, naquele momento, nós somos a pessoa mais importante do mundo para aquela pessoa. E se nós não dermos uma atenção social para valer, naquele momento nós estamos deixando de participar de um princípio cristão. Sabe onde nós menos ouvimos as pessoas? Tem 3 lugares onde nós menos ouvimos as pessoas. Vocês querem chutar algum? Fale algum? Vamos? Participem. Eu vi que o pessoal da mocidade, o jovem da mocidade veio aqui e falou boa noite. Ninguém respondeu boa noite. Aí ele gritou com vocês, aí as pessoas gritaram boa noite. Vocês sabem onde nós cortamos mais as pessoas? Tem 3 lugares. O primeiro, acho que vocês pensaram. Vamos ver se eu captei. Em casa, no lar. É no lar que nós mais cortamos as pessoas, ou que menos ouvimos as pessoas. Segundo lugar,
onde nós menos ouvimos as pessoas. Na empresa, a gente fica de beicinho, fica chateado com o gerente, acha que o colega está puxando o tapete. A gente vai atrás de fofoca de algumas pessoas e nós não ouvimos as pessoas. E o terceiro lugar, na atualidade, é dentro da congregação, da religião que a pessoa está visitando. Sabe por quê? Porque a pessoa que está acostumado a vir, por exemplo, no nosso caso, vir ao centro, nós nos acostumamos com os trabalhadores, a partir daí é como se fosse em casa. Nós deixamos de respeitar as pessoas. Sabe, os pais deveriam ter um pouco mais de tempo para conversar com os filhos na atualidade. Aliás, na época atual, a maior parte das famílias, os pais principalmente, não tem tempo para ouvir os filhos. Raramente eles têm uma atenção social para com as nossas crianças. Sabe por que nós precisamos ouvir os nossos filhos? Nós precisamos ouvir o nosso filho, porque se nós não ouvirmos os nossos filhos, principalmente se eles forem crianças, e passando já para a fase de adolescente, na pré-adolescência, se nós não ouvirmos os nossos filhos, a rua vai ouvir os nossos filhos. E quando a rua ouve os nossos filhos, eles podem nos passar informações para eles que nós não gostaríamos que eles soubessem, do jeito que foi transmitida na rua. Aqueles de nós que temos crianças pequenas em casa, seja na condição de avô, de avó, seja na condição de tio, tia, ouça a criança. Quando a criança vier conversar, feche a cara e ouça o que a criança está falando. Olhe olho no olho. E naquele momento você não desvia a atenção, fica olhando no olho e fala: ah, é? E aí, o que aconteceu? Estimule aquela pessoa a falar. Porque se nós não olharmos olho no olho e sem interromper a pessoa, nós vamos deixar de fazer a segunda regra, que é a regra mais importante, que é estimular. Não passou. Help aí para o computador. Segunda regra. Mas não passou. Tá lá, hein? Mais uma. Foi apenas um problema de efeito físico. A segunda regra: estimule a outra pessoa a falar de si. Quando nós estimulamos a outra pessoa a falar de si, é uma lógica. Olha, se nós estamos sendo um bom ouvinte, o mínimo que nós podemos fazer é estimular a outra pessoa a falar de si. Porque se nós não estimularmos a pessoa a falar de si, quando ela vier conversar alguma coisa conosco, nós não estamos fazendo o papel de um bom ouvinte. Procure nunca cortar o pensamento da outra pessoa. A maioria de nós, como não é um bom ouvinte, nós cortamos o pensamento da pessoa. A pessoa começa a contar um assunto e a gente diz: ah, eu já sei, é sobre isso, aquilo outro. Pronto, cortamos o pensamento da pessoa. Às vezes, a pessoa vem para contar uma piada. E ele vem todo animado. Olha, sabe aquela piada
do papagaio? Já sei. Uma que termina assim, assim. Bom, além da gente não ouvir, além de nós cortarmos a pessoa, nós jogamos ela no chão e pisamos em cima. Sempre que possível, lembre os nomes das pessoas. Sabe por quê? O nome da pessoa é o mais doce som no ouvido da pessoa. Não tem um som mais bonito do que o nome da pessoa. Quando alguém for às compras, olhe o nome do vendedor. Atualmente, todo mundo tem crachá, né? Cara crachá, cara crachá. Olhe o nome da pessoa. Fale o nome dela e diga, fulano ou fulana, eu posso conversar com você? Eu estou precisando de tal coisa. Você vai ser muito melhor atendido. E mais uma coisa, se você for um bom ouvinte, você vai ser considerado um papo legal, mesmo que você não fale nada. Eu me lembro de um caso que aconteceu aqui em Rio Preto, lá pelos idos de 59 e 60. Esse caso me foi contado por uma pessoa que, na época, trabalhava no Hospital Bezerra de Menezes. Graças a Deus, eu tive a oportunidade de conviver com pessoas especiais. E essa pessoa me conversou e contou esse caso. Diz que veio um médico argentino trabalhar no Hospital Bezerra, que se chamava José Fuentes. E esse José Fuentes trabalhava no hospital, mas não tinha muito domínio da língua. Sabe que nós ainda entendemos um pouco quando se fala, quando os argentinos falam devagar, nós conseguimos entender. Mas quando nós falamos, principalmente rápido, como eu estou falando agora, as pessoas não conseguem nos entender. Para eles, o português é muito diferente. E aí, um dia, um dos médicos viu que o José Fuentes estava meio desambientado e disse, olha, José, se você quiser, hoje vai haver um aniversário lá em casa de um filho meu. Vai lá em casa. Além dos amigos dele, vão meus amigos, as amigas da minha esposa, e nós vamos ficar muito bem lá em casa. Vai lá para você conhecer algumas pessoas. Ah, pois não. A que horas vai ser? A pessoa disse, 8 horas você esteja lá. Muito bem. A gente aqui no Brasil, nós temos o hábito de convidar as pessoas 8 horas para começar 8h30. Quando foi 8 horas, tocou a campainha, era o José Fuentes. Ele chegou, né? O dono da casa levou um susto. Ah, você já chegou? Ué, mas não é para chegar às 8? Aí ele olhou, é mesmo. Mas é que a gente aqui no Brasil costuma atrasar. A mulher ainda estava com bob no cabelo, aquele tempo usava, né? Com bob no cabelo. Ele estava todo desarrumado, né? A molecada não tinha ainda, estava no banho, um no banho, o outro se aprontando. Ele disse, olha, você sente aqui e fique à vontade, faz de conta que a casa é sua. É o que nós falamos para a maioria das pessoas, não é? Ora, como que uma pessoa que não fala a língua, que chegou de outro país, vai se sentir à vontade, chegando convidados, e que ele não conhece, que ele não sabe nem conversar direito, que não entende direito o que as pessoas falam, como que ele poderia se sentir à vontade? Ele fez o que a maioria das pessoas fazem. Ele arrumou meio copo de uísque e ficou sentado lá no canto, bebericando e comendo algumas coisas. Aí, de vez em quando, o médico anfitrião vinha, fica à vontade. Estou à vontade. Bom, ele estava querendo já ir embora. Mas nisso, uma senhora chamada Sueli, que eu a conheci muito tempo depois aqui no Kardec, de antigamente,
A dona Sueli, que fazia tratamento com o senhor José Fuentes, porque ele tinha uma clínica também lá no centro. E aí a dona Sueli viu o José Fuentes, chegou e disse: ah, mas doutor José, o senhor está aqui. Eu fiquei sabendo que o senhor foi fazer um congresso lá na Argentina. E como foi o seu congresso? Quando ele foi começar a falar que jeito que foi o congresso, ela emendou: sabe o que é? Eu também fui viajar. Ele, como era um bom ouvinte, ele pensou: ela não está preocupada em saber do meu congresso. Ela quer contar a viagem dela. E ele fez o quê? Estimulou-a a falar de si. E aí então ela foi. Ah, a senhora foi viajar para onde? Ah, eu fui para tal lugar. Ah, muito bem. E como é lá? Ela contou. E qual mais lugar que a senhora foi? Ela contou. E assim foi indo. Quando foi lá pelas 10 e pouco, ela tinha contado todas as peripécias dela. E ele não abriu a boca. Deu hora de ir embora e ele foi embora. Passado alguns dias, o anfitrião encontra o doutor José no corredor do hospital, de antigamente, e diz: doutor José, o que o senhor fez com a Sueli? Ele disse: foi nada. Por quê? Ela disse: olha, ela disse que o senhor é um papo mais legal que tem no mundo. Então, meus irmãos, raramente a gente estimula a outra pessoa a falar de si. O lugar que a gente menos conversa, mais corta as pessoas, claro que é no lar. Não tem a menor dúvida. É claro que é em casa. É em casa que a gente grita, resmunga, não é? Fica de cara feia. Isso quando não bate porta. E não conversa. É em casa que a gente menos conversa. Atualmente, parece, os casais perderam o gosto pela conversa. Os casais não têm mais aquele hábito. Que saudade daquela época que as famílias saíam para visitar os outros, não tinha televisão, então tinha que conversar, né? Quando muito tinha que ouvir o rádio. Veio a tecnologia e a gente ficou escravo da tecnologia. E é muito comum a gente visitar alguém para ver a novela na casa do outro. Chega na hora da novela e fala: você não vai assistir novela? Então, meus irmãos, é atribuído a Darwin a seguinte frase: nenhum animal educa os filhos com pancada, somente o homem. Infelizmente, nós, além de cortar a conversa com os nossos filhos pequenos, nós assaltamos a confiança dos nossos filhos. E além disso, raramente nós elogiamos uma pessoa da família. A pessoa da família pode ter feito o que for. Raramente nós elogiamos. Aliás, quem mais elogia em casa, às vezes, é a mãe, não é? Mas os amigos elogiam mais do que a família. Por isso, ele prefere ficar com os amigos, porque os amigos estão interessados naquilo que ele está fazendo. Veja que coisa interessante, né? Raramente nós damos o prêmio do elogio, do sorriso, da aprovação, do estímulo e da atenção sincera. E aí, quando chega no Natal, a gente compra aquele presentão para a família. Aí nós estamos ensinando o que para nossas crianças? Nós estamos ensinando subornar a consciência das nossas crianças. Eu não te atendi, mas te dei um presentão. E depois tem o inverso. Os filhos vão trabalhar
né? Ficam adultos, vão trabalhar, começam a ganhar dinheiro, e eles fazem o mesmo com os pais. Eles não vão muito em casa, eles procuram cortar, falar, ô pai, escuta um pouco aí, eu estou falando. São só eles que falam, a situação inverte. E aí, eles presenteiam com carro, com televisão, com outras coisas, né? Olha que situação interessante. O outro princípio, terceira regra, respeite a opinião do outro. Respeitar a opinião do outro não quer dizer que nós vamos aceitar a opinião do outro, mas vamos respeitar, vamos ouvir, vamos estimulá-la a falar e vamos respeitar. Se a pessoa torce para um time, vamos evitar de falar mal daquele time. É o mínimo que nós podemos fazer. Eu tenho um amigo que é corintiano daqueles roxos, viu, Bilinho? E tenho um, bom amigo, né? E tenho um que é palmeirense, mau amigo. E aí um dia o corintiano falou, olha, eu tenho uma coisa para te falar. Uma vez, certa vez, a professora perguntou, quem é que tem tudo na vida? Aí uma garotinha falou, nós temos tudo na vida. Ela falou, seu pai tem fazenda? Falei, não. Então não tem tudo. Boa professora essa. Né? Aí o outro falou, o meu pai tem fazenda. Mas ele tem iate? Não. Então não tem tudo. Bom, e aí foi indo, vários alunos. Até que chegou no Joãozinho, tinha que ser no Joãozinho. O Joãozinho falou, olha, lá em casa não falta nada. Nós temos tudo, tudo, tudo. Ah, é? Como é que você sabe? A professora perguntou. Olha, o meu pai estava em casa esses dias e falou para minha mãe, pronto, deu um murro na mesa e falou, pronto, não me falta nada. Só me faltava a minha filha chegar aqui namorando um palmeirense. Então, veja bem, nós, muitas vezes, não respeitamos a opinião do outro. E aí, vocês não conhecem, tem pessoas que a gente conhece, turrão, vocês conhecem pessoas turrona, que sempre ele tem razão. Não adianta discutir porque ele vai ganhar a discussão. Vocês conhecem pessoas assim? Eu também. Quem de nós não conhece pessoas assim? E aí, na década de 70, foi lançada uma novela chamado Gabriela Cravo e Canela. Vocês lembram? E tinha uma musiquinha da Gabriela que dizia assim, eu nasci assim, eu sou mesmo assim, vou morrer assim. Gabriela, vocês lembram? Mais ou menos isso. O mundo hoje está cheio de Gabrielão. Ele nasceu assim, ele é daquele jeito, vai morrer daquele jeito. Não adianta. Então, meus irmãos, quando nós pegamos uma pessoa que é turrona, não adianta discutir. Sabe por quê? Porque André Luiz já disse num livro atual, no Agenda Cristã, e o Hawthorne também disse no livro dele, não discuta. O André Luiz, na Agenda Cristã, diz o seguinte, concorde imediatamente com o opositor. Se nós concordarmos imediatamente com o opositor, nós nunca vamos discutir. Quando a gente passar no trânsito, fizer uma coisa, que o outro vai xingar, a gente já olha e fala, perdão. A pessoa não tem jeito de xingar. Mas às vezes ele engole assim, olha com aquela cara, mas ele já começa a se conter. Desculpa. Às vezes ele fala, desculpa nada, o que é isso, né? Recentemente, eu vinha vindo de Mirassol, e eu passei por uma rua que ela é mão dupla. Eu não sabia. Eu olhei de um lado, olhei do outro, né? Mas eu não vi um carro que vinha. E avancei um pouquinho o carro e brequei. E um carro que vinha vindo com uma moça jovem, uma senhora, moça jovem, acho que era uma senhorita,
Eu nunca escutei tanto palavrão igual aqueles que eu falava antigamente, quando eu era jovem, né? Muito piores, nesse pequeno espaço de tempo que ela passou na frente do carro. Eu fiquei com dó da minha mãe, que já morreu. O adversário não é nosso adversário. O nosso adversário, ele é contrário à nossa ideia, mas ele continua sendo nosso irmão. Além disso, respeitáveis irmãos, aquele que ganha a discussão nunca vai ser o vencedor. Porque numa discussão, aquele que foi o vencedor vai ficar com a consciência ultrajada. E se ele não ficar com a consciência ultrajada, é porque ele não tem consciência ainda. Nós temos que ter pena dele. Então, o André Luiz, com muita propriedade, já nos disse no Agenda Cristã, não discuta, concorde imediatamente com o opositor. Também neste caso, o lugar que nós mais agredimos a pessoa é em casa. Como nós vemos, nós vamos ter que aprender bastante, né? E, finalmente, o quinto princípio. É o quarto agora. Não discuta, né? O quinto, sorria. Por que sorrir? Porque quando a gente sorri, a gente já está entrando em sintonia com o plano maior. Aliás, a Meimei diz que o sorriso é o cântico das horas com que Deus te afaga a passagem pelo mundo. Bonito, né? Vamos repetir. O sorriso é o cântico das horas com que Deus afaga a nossa passagem pelo mundo. Por isso, quando nós cumprimentamos alguém sorrindo, nós estamos endereçando a essa criatura mensagens de amor. Nós não precisamos dizer eu te amo. Basta dizer, numa mensagem subliminar, sorrindo, bom dia. Eu me lembro que o Celso Policarpo fez uma palestra lá no Francisco de Assis, e ele usa um exemplo muito interessante, não sei se ele já fez a mesma palestra aqui, que a pessoa está saindo de carro de manhã, ele dá partida no carro, quando ele olha, o portão está fechado. Ele aciona o controle, o portão não abre. Aí, ele vai ter que pegar guarda-chuva, louco da vida, para não falar outro nome, né? E ele vai lá e aciona o portão manualmente. Abre o portão, volta, entra no carro, aí ele vê no espelho, tem uma lata de lixo atrás do carro, bem no lugar. Aí ele tem que ir lá, tirar a lata de lixo, voltar, entrar no carro. Na hora que ele está voltando, a vizinha sai no muro e fala, bom dia, sorrindo para ele. O que ele tem que fazer? Olá, bom dia, não é? Ele tá que tá, mas ele tem que fazer isso. São as máscaras, os papéis que vivemos na vida, porque nós temos que ter essas máscaras para as nossas necessidades. Então, quando nós sorrimos para alguém, nós estamos sendo simpáticos. Olha, quando a gente quer ganhar alguém, chega sorrindo. Aos jovens que estão presentes, que se for procurar emprego, não vá de cara feia entregar um currículo. Se for de cara feia, você já fechou a porta. Sorria. O sorriso é a mensagem. Olha, eu estou bem. Acho que você também está bem. Aqui está meu currículo. Eu lembro de um cidadão que ele não ria há 20 anos. Ele era um empresário alemão. Esse cidadão era tão mal-humorado que ele ficou 20 anos sem sorrir. Ele não sorria para os filhos, aliás, criou os filhos
educou os filhos sem dar um sorriso. E a mãe é que tinha que contornar tudo. E foi vivendo. Na empresa dele, quando ele chegava, os funcionários ficavam apavorados, porque ele era o maior leão de chácara que existia. Ele via defeito em tudo. Aí um dia, ele foi ouvir uma palestra de Dale Carnegie. E aí, falou sobre o sorriso. E falou de uma maneira tal que ele pensou consigo: puxa, há quanto tempo que eu não sorrio para ninguém? Eu preciso rever a minha vida. Ainda bem, né? Aliás, o Chico Xavier tem aquela frase famosa dele, né? A gente não pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. E ele começou a fazer um novo fim, e ele chegou em casa, fez a barba de manhã, né, e começou a treinar o sorriso, né? Ele ficava no espelho, né, se olhava e fazia. Ele ficou treinando, ele punha para lá, punha para cá, mas ele já tinha esquecido de sorrir. Aí ele chegou de manhã, a esposa dele estava na pia do café, lavando a pia. Ele chegou, bateu no ombro dela, assim, né? Falou: bom dia. A mulher nem olhou para ele. Ele pegou e foi outra vez à carga. Bom dia. Naquela hora, ela olhou, levou um susto. Um susto terrível. Sabe o que ela fez? Ela chegou perto dele e pá! Deu um tapa no rosto dele. Ele, se fosse noutra época, ele ia dar um murro na mulher. Ele assim, falou: ué, mas por que você fez isso? Estranhando a atitude da esposa, que era comedida. E aí, ela falou: olha, eu aguento o teu fígado mais de 20 anos. Os nossos filhos te temem, eles não te respeitam, eles te odeiam. Olha que resposta para o pai. O cachorro não aguenta ver você, tanto medo que ele tem. Os teus empregados também não gostam de você. Agora, eu aguento o teu fígado há mais de 20 anos, mas você chegar 7 horas da manhã rindo da minha cara, eu não vou aceitar de jeito nenhum. Aí ele disse: não, querida. Ele amansou a voz. Não, querida. Eu fiz um curso de relações humanas. E eu aprendi que eu preciso sorrir para as pessoas. Ela ficou toda feliz, foi lá e deu um beijo no lugar que ela bateu. E ele saiu. Foi cantarolando pelo caminho. Chegou na empresa, entrou. A mulher que servia o café, ela chegava: bom dia. A maior parte ele não respondia, mas ela fazia o dever dela. Ela punha a xícara tremendo, né, assim, com medo dele. Ele tomou o café, olhou para ela, deu um sorriso e falou: bom dia, seu café está ótimo. Ela saiu lá fora e falou: olha, pode internar o homem que ele está doidinho. Quando nós sorrimos, nós estamos enviando emissão de harmonia a todas as pessoas. Por isso, meus irmãos, esses princípios que foram colocados hoje, que estão aí, se a gente aprender a ser um bom ouvinte, a estimular a outra pessoa a falar de si, a respeitar a opinião do outro, a não discutir nunca e sorrir sempre, nós estaremos amando as pessoas e fazendo um pouquinho para as pessoas gostarem de nós.
O André Luiz ainda diz uma coisa muito interessante. Só aqueles que têm muitos amigos poderá colher algumas afeições. É uma mensagem para a gente repensar. Quantos amigos nós temos ao longo da nossa vida? Quantos amigos que nós conquistamos? Quantas pessoas ainda são nossos amigos? A doutrina espírita, que é a doutrina consoladora, que é a doutrina de amor, ela nos estimula a amar, a doarmos-nos para as pessoas, a respeitarmos as pessoas como elas são, nos limites que elas têm. Porque tem pessoas que ela não atingiu ainda o status vibratório que nós temos. E nós precisamos compreender e falar a linguagem daquela pessoa. A doutrina espírita é a doutrina do amor, da serenidade, da harmonia, da temperança. A doutrina espírita nos ensina a nos comunicar na base do amor e na base do perdão. Aqueles de nós que conseguem perdoar aos outros, estamos melhorando. Por isso, meus irmãos, na noite de hoje, vamos começar a lembrar das mágoas que nós estamos guardando, das reclamações que nós estamos fazendo habitualmente. Será que não é hora de parar de reclamar? Será que não é hora de parar de guardar mágoa na gaveta dos nossos desequilíbrios? Jogue as mágoas para fora. Nós precisamos aprender a respeitar o nosso coração, porque senão algum dia alguém vai abrir o nosso coração com um instrumento cirúrgico e não vai ser legal. Vamos fazer com que nossa alma seja uma alma de luz, porque se nós nos amarmos e amarmos aos nossos irmãos como nós gostaríamos que ele nos amasse, nós vamos fazer o melhor possível. Nós vamos deixar de ofender pessoas, nós vamos deixar de caluniar pessoa, nós vamos deixar de fazer fofoca, nós vamos ser um bom companheiro na empresa, um bom companheiro em casa, uma boa companheira no trabalho, uma boa companheira de viagem. Aqueles de nós que têm a doutrina espírita, que estuda e que pratica efetivamente, é uma pessoa diferenciada, efetivamente. E essa pessoa diferenciada, que nós gostaríamos de ser, possivelmente depende de nós. Aqui estão as regras para que nós possamos melhorar um pouquinho a nossa maneira de ser. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe. Muito bem. Muito obrigado, Dorival, pela mensagem. Aí está importantes conceitos para a gente pensar a respeito da nossa própria vida, como levar